já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Essa é a nossa rede Século XXI. Esse é o programa Vida e Saúde, hoje falando sobre AVC, acidente vascular cerebral, com o nosso médico neurocirurgião, o Dr. Carlos Melro, que está aqui brilhantemente respondendo às nossas dúvidas, tirando nossas dúvidas. Doutor, a gente viu o caso aí do Jorge, nosso amigo Jorge, da Dalva e tantas outras situações também, que no caso dele aí, doutor, assim, é a fala, talvez é o sinal mais visível, onde afeta com maior explicitação aí, doutor, é a fala? A disfunção da linguagem, né, que a gente chama de afasia, é o sintoma mais evidente de um acidente vascular cerebral. É aquele déficit agudo em que a pessoa perde a capacidade de se comunicar. E no caso do senhor Jorge, o fato é que ele teve um AVC primeiro. Então, entre os fatores de risco para o acidente vascular cerebral é quando o paciente já teve um AVC. Então, ele se torna uma pessoa com uma grande chance de ter... Um alto risco aí. O segundo. Então, esse é o paciente que precisa ter um cuidado especial em tratar os fatores de risco e tomar os medicamentos instituídos, né, pelos médicos porque o risco dele é muito maior do que o risco de quem nunca teve, porque já se sabe que o sistema circulatório dele já tem essa predisposição. Então tem que tratar direitinho. E aí ele teve um que provavelmente não deixou uma sequela maior, e logo depois ele teve outro onde afetou a condição de linguagem, de falar dele, que ele ficou com essa sequela. Ou seja, isso a gente pode traduzir que a pessoa pode ter uma sucessão de AVCs, doutor? Ou seja, sim, um atrás do outro? Assim, uma vez... Por que ele teve o primeiro? Porque ele já devia ter placas de aterosclerose, de colesterol no sistema circulatório dele. Então, houve lá, as plaquetas vieram, formaram um trombo, entupiu, produziu um AVC. Provavelmente foi de um tamanho pequeno, ele saiu sem uma sequela evidente, né? Aí depois, passado algum tempo, nós não sabemos o que aconteceu, ele teve outro, porque ele já tinha aquela situação de predisposição, né? Teve o segundo. Então, já teve um, tem que tomar cuidado. E parece que é óbvio, mas não é óbvio. Nós temos pessoas que sofreram de infarto do miocárdio, que sofreram 2, 3 AVCs e continuam fumando. Né? Como eu bati na mesma tecla, o tabagismo é uma doença que deve ser tratada, mas deve ser tratada, enfrentada, né? Porque sabe que vai... E eliminada. Né? Eliminada. De preferência. A Dalva colocou o fator estresse emocional aí, doutor. Ou seja, que de repente não é enquanto eu estava tendo aquele momento de estresse, mas quando eu acalmei, aí veio. Sim. Explica pra gente, doutor. O estresse, ele é uma condição do nosso cotidiano, né? Acho que dificilmente alguém vive sem estresse, né? Porque o estresse é aquela adrenalina que nos faz ter força para enfrentar situações do dia a dia, né? Só que o estresse crônico, aquela situação crônica, então vai gerando uma condição perene, né? De hipertensão, de aumento do cortisol, que é o hormônio do sangue. Então, isso aí, durante longo prazo, isso não é saudável. Entendi. Agora, por que acontece assim, às vezes, quando acalma? É muito comum isso, né? Muitas doenças acontecem depois que que o estresse foi resolvido, aí a doença se manifesta. A gente não sabe muito bem se é por uma baixa de imunidade ou se naquele momento um sistema circulatório já comprometido, a condição já se arrefeceu e tal, aí tem uma queda de pressão e aquela circulação, aquela pressão alta era importante para fazer a perfusão, e naquele momento é muito comum os idosos principalmente sofrerem um AVC dormindo, que é o momento onde o sistema circulatório se acalma, a pressão abaixa. Então é muito comum a pessoa ter um AVC isquêmico, que
não dá sintoma, não dá dor, ela vai levantar da cama e está com um lado paralisado. Aí cai da cama porque aquele lado não apoiou. Né? Então, no momento de arrefecimento, né, do sistema cardiocirculatório. No caso, assim, doutor, o senhor já explicou no primeiro bloco, né, que o importante é, fazendo essa leitura desses sintomas, o quanto antes levar para o tratamento, porque tem um período aí, doutor, assim, parece que tem um período aí que a medicina, olha, quanto mais rápido, melhor, né? Quanto mais rápido, melhor, que dá tempo ainda de colocar reagentes, medicação, etc., né? Para evitar as grandes sequelas, enfim. Por exemplo, um trabalho de fono pode a mãe depois, aos poucos, recuperar a fala, ou uma vez que já lesou essa parte no cérebro, é só manutenção da qualidade de vida? Como é que é, doutor? Então, nós temos 3 frentes de combater o acidente vascular cerebral. A primeira frente, que é a mais importante, é o controle dos fatores de risco, todos aqueles que nós falamos. A segunda frente é o tratamento daquela condição aguda, o tratamento hospitalar, seja ele hemorrágico ou isquêmico, aquele tratamento no momento da doença, para diminuir o grau de sequela. E a terceira frente é a reabilitação. A reabilitação, ela vai buscar com que o paciente tenha uma vida funcional, que ele fique menos dependente dos outros. Então, a recuperação dos movimentos, através da fisioterapia, a recuperação da capacidade de falar e de mastigar e engolir, que é feito pela fono, é muito importante. A gente, às vezes, fala em fono, considera só a capacidade de falar, mas a deglutição, poder comer, né? Que pode engasgar, né? Pode engasgar, exatamente. Isso é muito importante a fono. E todo o tratamento médico associado às condições do paciente. A reabilitação, por que ocorre? Em parte porque uma certa área do tecido que sofreu no acidente, ela sofreu de uma forma provisória, ela consegue se recuperar. E de uma outra forma, o cérebro tem uma condição que chama plasticidade. Aquela área que era responsável por uma determinada função, ela parou de funcionar. Mas em alguns casos, principalmente nos mais jovens, o cérebro consegue definir uma outra área para que assuma aquele controle que foi perdido. Né? Então chama neuroplasticidade. Então, quem sofreu de um AVC, quem tem uma sequela, é muito importante que depois seja encaminhado para a reabilitação motora, por fisioterapia, e a reabilitação fonoaudiológica, porque existe sim chance de recuperar uma vida funcional, sim. Existe algum, doutor, já que são situações dos vasos, artérias, arteríolas, etc., que a gente tem, existe algum exame? Eu quero ver se de repente vai que eu tenho alguma placa em alguma artéria no cérebro, eu vou lá pedir para o doutor Carlos, eu quero, me passa aí um exame para eu fazer, para ver se eu tenho alguma chance, algum risco, doutor, assim. Mesmo não tendo esses quadros, enfim, né, de fatores de risco, existe algum exame? Isso a pessoa pode pedir, a população pode pedir ou não? É controlar realmente os fatores de risco? Existem exames que avaliam os fatores de risco, mas não é assim, nós temos que partir do simples, do arroz e feijão, do básico, e a função dos médicos, dos clínicos, na atenção básica, vamos falar em saúde pública, da atenção básica de saúde e da atenção básica também ao nível de medicina privada, de identificar os fatores de risco. Então, a pessoa tem um diabetes, ele é dislipidêmico, tem história familiar de AVC, então existem alguns exames que vão buscar a enxergar melhor essa árvore circulatória. Exames baseados em ultrassom, exames baseados em alguns tipos de tomografia, ressonância, existem. Né? Mas a gente não pode tentar colocar que nós somos um país que não dispomos de tantos recursos assim,
na frente do que é o básico, do que é o simples. Que é a prevenção, muito importante. Né? A prevenção, exatamente. Agora, uma pessoa, doutor, uma situação assim, que teve na família um AVC, um infarto, uma pessoa que já tem um histórico de infarto na família, tem que ficar atento para o AVC? Ou seja, quem teve um infarto também tem que ficar mais atento ao AVC, doutor? Sim, que está no grupo de risco das doenças cerebrovasculares. E o próprio indivíduo que teve um infarto, ele está sob fator de risco para ter um AVC isquêmico também. Então é comum nos protocolos das pessoas que tiveram uma doença isquêmica do coração, um infarto, de fazer uma investigação também do sistema circulatório cerebral, porque o risco existe. Não só a pessoa que teve o infarto, mas o membro da família, porque tem histórico, etc. Sim. Então tem que averiguar, tem que acompanhar. Principalmente esses problemas isquêmicos, circulatórios, ou infarto, AVC isquêmico, quando acometem indivíduos numa faixa etária mais nova, né? 40, 50 anos. Então, se interpreta que existe uma carga genética maior nessas pessoas do que naqueles que tiveram AVC ou infarto depois de 65, 70 anos, quer dizer que já é uma doença mais natural, vamos dizer assim, né? Entendi. Doutor, o Paulo da Silva de Santana do Garambal, Minas Gerais. Obrigado, Paulo, que Deus te abençoe, que bom que você está conosco aqui no Vídeo Saúde. Ele sofreu um AVC, diz ele assim, há uns 8 anos. Tenho depressão, diz ele. Sinto uma dor de cabeça que passou do lado esquerdo para o lado direito. Tive um eletro do coração e deu batimentos alterados. Isso pode ser consequência do AVC? Pergunta o nosso amigo Paulo, que teve um AVC há 8 anos atrás, doutor, mais ou menos. Paulo, o nome dele. Olá, Paulo. Obrigado pela pergunta. Outro fator de risco aí, nós não estamos falando em AVCs por trombose, por entupimento. Tem pessoas que sofrem de problemas cardíacos, as arritmias, por exemplo, e essas arritmias podem gerar uma outra fonte de AVC isquêmico, que são os AVCs embólicos. Uma arritmia, aí forma-se um coágulo lá no coração, e esse coágulo vai viajando pelo sistema circulatório e se aloja numa artéria cerebral. Aí é o que a gente chama de AVC embólico. Então existe associação de arritmia com AVC. Não o contrário, não é que o AVC causa arritmia. A arritmia pode, nesse caso, predispor ao AVC. Então tem medidas que o cardiologista toma para evitar que isso aconteça quando é diagnosticado esse fator. Ok. A Maria Lucila Carvalho, aqui de Valinhos. Obrigado, Ana Maria Lucila. Deus abençoe a senhora. Que bom que a senhora está conosco também, aprendendo aqui no Vídeo Saúde. Por favor, poderia me explicar o que vem a ser infarto cerebral e se está relacionado com AVC? Pergunta a nossa amiga Maria Lucila. Ela ouviu a palavra infarto cerebral, doutora. Boa noite, dona Maria Lucília. O infarto cerebral é basicamente a mesma coisa que o AVC. O infarto é o que o AVC produz. A falta de sangue leva a um infarto do tecido, a uma falta de circulação e a perda da função daquelas células por conta dessa condição. A nossa amiga Eva Nilda de Oliveira, também aqui de Valinhos, vai aproveitar que estamos na cidade, ela tem enxaqueca e fez tratamento com medicação, né? E diz ter ficado com depressão. Gostaria de saber se esta medicação causa depressão. Ela colocou amato, alguma coisa assim, né? E se a enxaqueca tem cura, né? E por que dói tanto? Pergunta aí a nossa amiga Eva, doutor, né? Boa noite, dona Eva. Seria tema para um outro programa, né? Enxaqueca, que tá agendado, doutor. Que muita gente sofre com isso, né? Então a enxaqueca, ela não tem cura, ela tem controle, né? Melhora da qualidade de vida através do controle, seja ele não medicamentoso, através de mudanças de hábitos alimentares, uma série de coisas, e também medicamentoso. Esse medicamento que a senhora citou é um dos que se usa, né, para prevenir as crises, para que a pessoa não vá toda hora
ao pronto-socorro tomar remédio, ou que também não fique exagerando no consumo de analgésico, que também pode predispor a mais dor de cabeça ainda, por incrível que pareça. Então, temos que procurar o controle das crises de enxaqueca para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. A nossa amiga Regilda Silva Almeida, de Barra do Choça, na Bahia. Obrigado, dona Regilda. Deus abençoe. Ela quer que o senhor reforce mais uma vez. Ela quer aprender, está gostando, parabenizando o programa. Quer saber quais são os primeiros sintomas do AVC. Pergunta a nossa amiga Regilda. Atenta aí ao programa, doutor. Olá, dona Regilda. Obrigado pela pergunta. O AVC ele se manifesta como uma incapacidade imediata de realizar uma tarefa que nós temos condição de realizar. Vamos supor, nós conseguimos falar e de repente deixamos de conseguir falar, pode estar representando um AVC. Nós conseguimos mexer a mão, a perna, andar, enxergar. A ausência dessa condição pode estar representando o início de um AVC. A boca entortando para um lado, quer dizer, a boca entorta para a esquerda, quer dizer que o lado direito ficou paralisado, aí o músculo puxa para a esquerda. Podemos estar diante de um AVC que está se instalando. Então, a perda de uma condição, da condição de realizar uma tarefa que previamente nós conseguimos realizar, basicamente. Ô, doutor Carlos, traumas, por exemplo, a pessoa caiu, bateu a cabeça, né? Tá lá, se desequilibrou, bateu a cabeça. Pode gerar um AVC? Outras situações, a gente vê que eu já tive essa possibilidade de fazer essas perguntas para outras situações também no organismo. A pessoa que tem hoje em dia está em moda, UFC, MMA, essas lutas, pancadaria, onde o objetivo é derrubar o oponente batendo na cabeça para nocauteá-lo. Essa sucessão de pancadaria, doutor, pode amanhã depois ter situações que levam ao AVC, doutor? Um acidente, uma pancadaria aí, doutor? Sim, isso é uma condição muito preocupante. Não tem uma ligação direta com o AVC, mas tem ligação direta com as doenças degenerativas do sistema nervoso. Temos um exemplo muito famoso daquele boxeador americano, o Muhammad Ali, que ele desenvolveu a doença de Parkinson depois de muito tempo, provavelmente por conta desses traumas repetitivos que vão minando, que vão provocando pequenas lesões cerebrais. Tanto que hoje as escolinhas de futebol, eles têm até evitado, com bastante correção isso, aquele treino de cabecear a bola, porque o próprio cabeceio de bola é algo que vai se acumulando e pode lá na frente predispor. Então, sem dúvida, a cabeça não é o lugar para onde se deva ficar recebendo traumas de repetição, né? Então, evitar, o esporte é bom, mas tem que ter um limite de tolerância ao trauma aí, né? Doutor Carlos, a gente sabe que todo o nosso sistema, o circulatório, nossa região da cabeça é muito bem vascularizado, enfim. Então, isso nos olhos, também pode ter, não sei, um AVC ocular, alguma coisa assim, também acontece isso, doutor? E aí pode prejudicar até a visão? Sim, tem a retina, né? O órgão do olho que é responsável pela captação da imagem, ela também ela requer muita oxigenação, né? Então, numa condição onde exista uma interrupção súbita desse suprimento, pode levar à perda súbita da visão daquele olho. E o mecanismo é parecido com o AVC. Por exemplo, uma isquemia, uma trombose da artéria oftálmica, que é a que irriga a retina predominantemente, a pessoa perde a visão daquele olho, chama maurose súbita, né? A maurose é a perda da visão, a cegueira. Uma apneia, doutor, ou seja, a pessoa tem dificuldade de respirar, etc., e está lá sofrendo e vivendo situações, episódios de apneia. Uma apneia pode levar a um quadro AVC? É uma condição que vem, ultimamente, se associando cada vez mais com as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, né? Associação de apneia do sono com
problemas cardiovasculares e cerebrais. Okay. É associado. Então, e também a apneia tem muita associação com esses problemas, né? Obesidade, não só, mas também. Então, nesses casos é interessante ter o diagnóstico e tratar. É uma engrenagem, né, doutor? Né? Sim. Olha, gente, quantas informações estamos aprendendo aqui, e você? Está aprendendo, está gostando, está participando, está interagindo, viu? Uma das coisas que eu queria também fazer um apelo é você a acompanhar o programa e fazer parte dessa obra, se tornando um sócio. Pode ligar para cá pelo 19-3871-9620 e dizer assim, eu também quero fazer parte dessa família, quero me associar, porque me associando você também tem esses e outros programas que tanto nos ajudam a crescer como ser humano, principalmente nossa espiritualidade. A gente vai chamar o nosso mais um intervalo, na sequência muito mais informações para você aqui no Vídeo Saúde. A gente volta já porque você merece.